Olá, bom dia, crianças. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia. Todo mundo pega o seu livro na página 237. Vamos começar? O assunto que estudaremos hoje é agricultura. E qual é o seu conceito? O que significa agricultura? É uma atividade econômica fundamental à sobrevivência humana. Ela está ligada ao cultivo de vegetais que podem ser diretamente destinados ao consumo ou a indústrias como matéria-prima para a produção de alimentos. Desde os tempos coloniais, o Brasil se destaca na agroexportação, ou seja, na produção de itens agrícolas destinados à exportação. Atualmente, fatores como a mecanização agrícola, o desenvolvimento de novas técnicas, as pesquisas científicas e o aprimoramento da formação de profissionais que trabalham na agricultura têm aumentado a produtividade brasileira. Entre os produtos mais cultivados no Brasil estão a soja, a cana-de-açúcar, o milho, mandioca, laranja, café, feijão e arroz. As plantations no Brasil. Aqui no nosso país, são comuns as chamadas plantations, grandes extensões de terra ocupadas por um único tipo de cultivo, ou seja, por uma monocultura. As plantations são a herança do período em que o Brasil era uma colônia portuguesa e podem ser encontradas em todas as regiões do país. As plantations costumam utilizar inúmeras técnicas para aumentar a produção, como sementes selecionadas ou transgênicas, defensores agrícolas e maquinários modernos. Esse tipo de sistema agrícola possui a finalidade de realizar uma produção em larga escala, voltada para a exportação dos produtos cultivados. No Brasil, alguns dos principais produtos cultivados por meio do sistema de plantation são a cana-de-açúcar, o café e a soja. O sistema de plantation pode causar impactos ambientais negativos ao meio ambiente, pois muitas vezes é necessário realizar a derrubada da vegetação nativa e até mesmo a queimada de uma grande área. Isso empobrece o solo, reduzindo seus nutrientes e, consequentemente, a sua produtividade. Além disso, as monoculturas consomem uma grande quantidade de água e alteram a biodiversidade do local, pois a quantidade de animais silvestres costuma diminuir e a de insetos costuma aumentar. Por perderem seu habitat natural e por terem dificuldade de se alimentar nos ambientes modificados para a prática agrícola, muitos animais acabam se deslocando para áreas urbanas, onde ficam mais vulneráveis a atropelamentos e intempéries. O sistema de plantation também acarreta impactos sociais, pois estimula o êxodo das populações rurais, pois, em geral, utilizam a mão de obra reduzida, em virtude do elevado uso de equipamentos. No Brasil, as áreas em que se pratica a agricultura são divididas segundo a utilização nas seguintes categorias: as lavouras permanentes, que são áreas destinadas à plantação de lavouras de longa duração, nas quais não existe a necessidade de se refazer o plantio durante anos, pois se retira o fruto, mas a planta continua para uma próxima colheita. Exemplo: café, laranja, cacau, banana, uva. Temos também as lavouras temporárias. São áreas destinadas à plantação de lavouras de curta duração, em geral inferior a um ano, pois durante a colheita a planta é totalmente retirada. Exemplo: cana-de-açúcar, macaxeira e hortaliças. Na agricultura, o cultivo pode ser realizado da forma tradicional ou da forma moderna. As técnicas tradicionais de cultivo. As técnicas tradicionais de cultivo são aquelas que, em geral, não utilizam maquinário ou defensores agrícolas. Os conhecimentos empregados no cultivo são empíricos, ou seja, aprendidos com a prática e muitas vezes repassados de geração em geração, dentro de uma mesma família. O uso de técnicas tradicionais é comum na agricultura de subsistência, na qual uma parte ou o total dos produtos da colheita é consumida pela própria família que realiza a produção. A agricultura de subsistência costuma ser desenvolvida em pequenas propriedades e sua produção ocorre em pequena escala. Nesse tipo de agricultura, as relações de produção
visam garantir a sobrevivência da família e da comunidade a que ela pertence. Apenas o excedente é trocado ou vendido por produtos que não são cultivados pela própria família. No Brasil, a agricultura de subsistência é praticada nas chamadas roças, e alguns dos principais objetivos dos produtos cultivados são feijão, arroz, o milho, as frutas e as hortaliças. Já as técnicas modernas de cultivo envolvem a utilização de conhecimentos científicos e emprego de alta mecanização, equipamentos avançados, adubos químicos, agrotóxicos e sementes especiais. O uso de técnicas modernas é comum na agricultura comercial, cujo objetivo é a venda da produção. A agricultura comercial costuma ser desenvolvida em grandes propriedades e a sua produção ocorre em larga escala. Nesse tipo de agricultura, as relações de produção visam garantir o aumento da produtividade e o lucro. Na agricultura comercial, os alimentos produzidos são destinados ao atendimento das demandas, ou seja, das necessidades, tanto no mercado interno, consumidores do próprio país, como no mercado externo, consumidores de outros países. Agora, iremos fazer atividade de classe construindo o estudo da geografia da página 241. Perdão, que aí está 236, mas é 241. Primeira questão, responda. Letra A. O que é agricultura? A agricultura é uma atividade econômica fundamental à sobrevivência humana. Ela está ligada ao cultivo de vegetais que podem ser diretamente destinados ao consumo ou a indústrias como a matéria-prima para a produção de alimentos. Letra B. O que é a agroexportação? É a produção de itens agrícolas destinados à exportação. Letra C. Que fatores têm influenciado no aumento da produtividade agrícola brasileira? A mecanização agrícola, o desenvolvimento de novas técnicas, as pesquisas científicas e o aprimoramento da formação de profissionais que trabalham na agricultura. Segunda questão. Escreva AS para agricultura de subsistência e AC para agricultura comercial. Produção em pequena escala, agricultura de subsistência. Produtos agrícolas com destino ao comércio, agricultura de comercial. Os trabalhadores recebem salário, agricultura comercial. E é desenvolvida em pequenas propriedades, agricultura de subsistência. Agora é com você a atividade de casa das páginas 242 e 243. Beijos e até a próxima!